Hoje é dia de desenterrar a rainha. Em 2008, durante uma exumação realizada na Catedral de Magdeburg, na Alemanha, pesquisadores da Universidade de Bristol e da Universidade de Mainz abriram um túmulo que eles acreditavam estar vazio, mas a abertura desse túmulo revelou um esquife de chumbo com os dizeres: "Os restos mortais da Rainha Edith estão nesse sarcófago." O sarcófago foi aberto e os pesquisadores conseguiram encontrar dentro dele restos de uma ossada e resíduos orgânicos. Restos porque os pés, as mãos e parte do crânio dessa ossada não estavam no sarcófago. Mas será que a ossada era mesmo da rainha? Já que ossadas medievais eram toda hora movidas e manuseadas sem o menor cuidado e diversas vezes? Mas para começar, quem foi a Rainha Edith? Nascida no ano de 910 d.C., aproximadamente em Wessex, um dos reinos anglo-saxões mais prósperos, a futura rainha era neta de Alfredo o Grande, filha de Eduardo o Velho e meia-irmã de Athelstan, três dos grandes reis anglo-saxões do período. Quando ela tinha mais ou menos 9 anos de idade, a sua mãe se divorciou do seu pai, porque isso numa sociedade anglo-saxã era permitido, mas ela e sua mãe foram banidas para um monastério. Mas quando ela tinha 17 para 18 anos de idade, o seu irmão Athelstan resolveu envolvê-la em uma aliança política com o rei Henrique I da Germânia. Athelstan enviou Edith e sua irmã Ádiva à corte do rei Henrique I para que o seu herdeiro, Otto, pudesse escolher uma esposa. E isso, Athelstan, muito bem, pode tratar as mulheres feito picanha no espeto durante o rodízio. Você pelo menos armazenou bem durante a viagem para a Germânia, colocou dentro de uma caixinha escrito frágil? Mas tudo bem, era assim mesmo que as mulheres eram tratadas na época, porque elas eram simplesmente uma engrenagem nesse jogo de poder enorme que poderia até mesmo destruir um reino inteiro. Mas a parte de tê-las trocado feito mercadoria em promoção, a estratégia de Athelstan e de Henrique I teve um desfecho romântico. E quem disse que casamentos reais são somente baseados em interesses e não podem ser felizes? O que se sabe é que desde a primeira vez que Otto colocou os olhos em Edith, ele se apaixonou perdidamente por ela. Eles tiveram uma conexão tão forte logo de cara que ele nem pensou duas vezes em escolhê-la como esposa. O casal teve 2 filhos, um príncipe e uma princesa, e o sangue da rainha Edith corre nas veias de todas as famílias reais da Europa. O casamento foi desde o início permeado por devoção e fidelidade mútuas. Mas Edith morreu inesperadamente em 26 de janeiro de 946, deixando o agora Otto I, imperador do Sacro Império Romano Germânico, completamente consternado. Ele demorou mais 5 anos para se casar novamente. O primeiro enterro da rainha foi realizado no monastério de Saint-Maurice, mas depois disso seu corpo foi movido pelo menos 3 vezes. O último lugar foi a Catedral de Magdeburg em 1510, onde ela permaneceu até 2008, quando a encontraram. Então vamos desenterrar seus ossos. Após exames, constatou-se que a ossada pertencia a uma mulher que tinha entre 30 e 40 anos quando morreu, o que bate com os registros de sua morte. A datação por radiocarbono sugeriu que essa ossada tem bem mais de 200 anos. Ela nasceu no século X, então isso também bate. Mas para ter certeza de que era ela, era necessário verificar se esse esqueleto apresentava vestígios de que teria pertencido a uma pessoa da nobreza. Mas como? A cabeça do fêmur desse esqueleto pode confirmar que em vida ela cavalgava frequentemente, um forte indício de uma mulher nobre da época. Foi descoberto também outro aspecto muito importante. Lembra do primeiro episódio do Arqueologia e Cocô? Que eu falei que materiais orgânicos de uma inofensiva amostra de fezes até um corpo poderia revelar grandes informações sobre os hábitos alimentares e de vida de uma pessoa? Pois é, esses ossos teriam pertencido a uma pessoa cuja dieta era rica em proteínas, principalmente proteína de peixe, uma dieta muito comum entre a alta aristocracia da época. Por sorte, a mandíbula ainda estava no sarcófago e, graças a ela, foi possível comprovar a mudança de endereço da rainha ao longo de sua infância. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, eu era péssima em química na época da escola, eu tinha que estudar muito para tirar uma nota alta, mas eu vou tentar explicar aqui sendo mais didática e objetiva possível, ok? O estrôncio, se eu tivesse filho, um ia chamar estrôncio e um ia chamar gerúndio. Estrôncio, gerúndio, para de brigar, moleque, vem cá!
É uma substância envolvida na formação dos ossos e dos dentes de um ser humano. Em contato com o oxigênio, ambas as substâncias se mineralizam no esmalte dos dentes. E graças a essa mineralização, foi possível mapear os primeiros 14 anos de vida da rainha, pois a água do sul da Inglaterra, que era onde ficava o reino de Wessex, possui altas concentrações de calcário, e era a água consumida por ela até viajar para se casar. Os resultados do exame de sua mandíbula indicaram exatamente o extremo sul da Inglaterra. Os achados foram comparados aos valores de isótopos medidos nos dentes de outros corpos enterrados na Catedral de Magdeburg, e o resultado foi completamente diferente do dessas arcadas dentárias examinadas. Mas coincidiram com seu histórico de adolescência e infância em Wessex, ou seja, os ossos realmente pertenciam à Rainha Edith. Em 2010 eles foram enterrados e agora imagino que eles fiquem por lá. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou, te dá uma pasada.